Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos desfrutar da semana 4, a nossa segunda-feira, que tem como título Cristo é a conexão de toda a criação com Deus. E o nosso versículo de ler com oração está em Colossenses 1,16, que diz: Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Vamos começar a leitura. O título da mensagem desta semana é A Obra de Fé. Veremos que Cristo, o primogênito de toda a criação, é a conexão entre a criatura e o Criador, e que essa conexão foi desfeita no Jardim do Éden, devido à desobediência de Adão e Eva. Essa desconexão trouxe consequências graves à humanidade, a ponto de o homem quase perder sua pureza e utilidade a Deus pela mistura, ocorrida em Gênesis 6. Veremos também a fundação e a rebelião do governo humano contra Deus e o caminho para o homem conectar-se a Ele. O mistério da vontade de Deus esteve oculto por séculos e gerações, mas por meio de seus apóstolos e profetas, esse mistério foi desvendado. O desvendar de tal mistério nos faz ver o que Deus queria desde a eternidade passada: fazer todas as coisas convergirem em Cristo. A palavra convergir em grego é anake alguma coisa, irmãos, que significa colocar todas as coisas juntas sob uma pessoa ou um princípio unificador. A pessoa que unifica todas as coisas é Cristo. O Senhor Jesus é o ponto de conexão, o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a vontade de Deus. Cristo é o único que pode conectar toda a criação de Deus em si e por meio de si. Ele é o próprio Deus Criador, mas se encarnou. Viveu e morreu como um homem. Deus, porém, o ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, assentou-se à destra de Deus, acima de todo o principado e potestade, e Deus o fez Senhor e Cristo. A partir desse momento, o homem Jesus foi feito filho primogênito de Deus, e toda a sua obra redentora na cruz foi oferecida a Deus pelo Espírito Eterno, tornando-o real e eficaz por toda a eternidade. A epístola aos Colossenses diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Antes de Deus criar todas as coisas, ele estabeleceu um ponto de conexão. A palavra subsiste em grego é sunistão, que significa unir as partes num todo. Cristo é o ponto de conexão capaz de unir todas as coisas criadas, formando um todo. A criação de Deus faz parte de um todo e toda a criação é única em Cristo. Isso está de acordo com o plano de Deus. Ao criar todas as coisas, Deus as criou em Cristo. Cristo era o centro, a conexão de todas as coisas que Deus iria criar. Cristo é tanto Criador como criatura. Ele é o único que consegue fazer essa conexão perfeita. Os céus e a terra foram criados dessa maneira. Cristo é o primogênito da criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O Senhor Jesus é o centro, o ponto de conexão a fim de estabelecer todas as coisas. Todavia, entre os dois primeiros versículos do primeiro capítulo de Gênesis, algo ocorreu. Deus havia criado um arcanjo chamado Lúcifer, que era o modelo da perfeição.
Deus o fez assim perfeito para governar o mundo de outrora, antes da criação do homem. Todavia, sua formosura e sabedoria o corromperam, tornando-o arrogante e soberbo a ponto de querer ser igual a Deus. Em seu coração se achava que, por ser o modelo da perfeição, Deus precisaria dele para governar como um rei adjunto em sua criação. No entanto, esse não era o plano de Deus. Ao rebelar-se e querer ser igual ao Altíssimo, Lúcifer foi lançado à terra. A partir daí, ele se tornou Satanás, o adversário de Deus, e levou consigo em sua rebelião um terço dos anjos. Eles se conectaram a Deus e se tornaram estranhos à autoridade de Deus. Satanás e aqueles que o seguiram em sua rebelião constituíram uma autoridade paralela, o Império das Trevas. Na terra, antes da criação do homem, havia criaturas que também seguiram Lúcifer em sua rebelião por esse motivo. Deus julgou a terra criada com as águas do juízo, e essas criaturas pré-adâmicas morreram. Como eram criaturas que possuíam espírito, não como nós, pois o nosso espírito foi criado pelo sopro de Deus. Elas se tornaram os espíritos imundos, os demônios. Após o julgamento de Deus, a terra criada ficou sem forma e vazia. O Senhor jamais criaria a terra sem forma e vazia. Essa foi o resultado da rebelião de Satanás e o julgamento divino. Ainda assim, o versículo diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso mostra a intenção de Deus de restaurar a sua criação. Ele tinha o propósito de recuperar toda a criação e conectá-la a si. Nos primeiros 5 dias de sua restauração, Deus criou a luz, o firmamento, fez surgir a porção seca e a vida vegetal. Criou os luzeiros, os peixes, as aves, os grandes animais marinhos e viu que isso tudo era bom. No 6º dia, Deus criou os animais selváticos, os animais domésticos, os répteis, e no final do dia, criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando terminou a criação do homem, Deus disse que era muito bom. Essa foi a restauração de Deus, que conectou sua criação a si mesmo. Pergunta: qual a razão da rebelião de Satanás e por que a terra se tornou sem forma e vazia? Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. É porque Satanás, quando Lúcifer, ele dotado de diversos dons, chamado de sinete da perfeição, feito para governar o mundo de outrora. Então, assim, cheio de capacidades, E isso encheu o coração dele de orgulho. A história nós já sabemos que o Senhor teve que julgá-lo porque ele quis ser igual ao Altíssimo, Ele quis ser igual a Deus. E ele, tão bom de papo, de lábia, conforme os acontecimentos, que a palavra mostra que ele arrastou 30% dos anjos, e arrastou ali a favor dele. E as criaturas da terra, havia criaturas pré-adâmicas, também foram corrompidos. Então, o Senhor teve que julgá-los, lançou para a terra e o Senhor julgou com água essa terra, Fala que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas quando o Senhor havia brotado no seu coração o desejo de fazer novamente, de
O Senhor não ia criar algo sem forma, né? E vazio. Mas ali foi depois do julgamento. E o Senhor ia restaurar a terra, né? Mas, por conta de tudo isso aí, criou-se uma autoridade paralela à do Senhor, né? O império das trevas. E ele está aí, irmão, e é real, né? Mas graças ao Senhor, que o Senhor nos alcançou. Ó Senhor Jesus. E pertencemos ao Senhor. Graças ao Senhor.